Alô, amigos e amigas da TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, o canal 8. Nós estamos aqui nessa data de 31 de março de 64, uma data trágica para o povo brasileiro. O golpe militar faz 48 anos hoje e nesse dia estamos vivendo uma situação que nos obriga a fazer uma reflexão muito séria, muito responsável, muito profunda, para olhar o passado, aprender as lições do passado, não repetir seus erros, a exemplo dos rumos que esse golpe militar tomou, suprimindo qualquer forma de participação do povo brasileiro, mergulhando a nação numa sombra de torturas, de assassinatos, de entreguismo na área da economia, suprimindo o processo cultural, esmagando o processo criativo do povo brasileiro e, inclusive, levando a um processo de colonização das nossas universidades, chegando mesmo a preparar o terreno para que houvesse o que veio acontecer posteriormente, que foi outra tragédia, o vendaval neoliberal. Até hoje estamos vivendo, ainda não conseguimos superar, todo o entulho, não só o autoritário, mas também o entulho neoliberal, entreguista, que ainda persiste e dificulta o Brasil a superar essa quadra da história. Pois bem, o programa Contra a Corrente especial de hoje está aqui novamente na TV Cidade Livre com companheiros que têm muito a dizer para vocês pela sua trajetória de vida. Eu gostaria de apresentar inicialmente os nossos convidados, começando pelo jornalista Mauro Santayana. Mauro Santayana é o nosso, para mim, especialmente, um professor de jornalismo de todos nós, de toda essa nova geração, mas ele é, sobretudo, aquele que estava em 31 de março de 64, no jornal Última Hora. Não. Você estava em qual? Não, em 31 de março de 64, exatamente, eu estava em Assunção do Paraguai. Eu não estava no Brasil, por uma circunstância. Tá bem, depois você conta. Mas o Mauro trabalhou no jornal Última Hora, né, que foi um jornal que marcou uma experiência muito importante, jornal fundado por Getúlio Vargas, estimulado por Getúlio Vargas na sua fundação, e que cumpriu uma trajetória de jornalismo democrático, nacionalista, popular. Seja muito bem-vindo, jornalista Mauro. Temos também aqui conosco o professor e sociólogo Ronaldo Conde Aguiar, escritor de vários livros. Eu gostaria de citar dois deles. O primeiro deles é Vitória na Derrota, a morte de Getúlio Vargas. O título já traz muito bem claro o sentido da interpretação histórica que ele faz. E o outro é um livro que vale a pena conferir, que é uma delícia de leitura, que é sobre a Rádio Nacional, né? A nossa rádio emissora que deixou uma marca inapagável. Foi a quarta mais potente emissora do mundo, emitindo em 4 idiomas, em certo momento, e que é um exemplo de rádio popular, cheia de brasilidade, cheia de cultura. E temos também aqui, participando do Contra a Corrente, o jornalista Leite Filho, a quem também dou as boas-vindas. O Leite, jornalista de uma tarimba excepcional e é, além disso, biógrafo de Leonel Brizola, tendo aí um livro que faço questão de recomendar, que é El Caudillo, um perfil biográfico de Leonel Brizola. Seja muito bem-vindo também, Leite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria de iniciar, então, perguntando, o Mauro já disse, eu estava em Assunção do Paraguai, mas como é que você recebeu essa notícia do golpe militar de 64? Não, eu já estava esperando alguma coisa. Eu já esperava. Porque o fato é o seguinte, a história do Brasil é a história de uma resistência permanente. O que ocorre, o golpe de 64, como a tentativa de golpe de 61, como a tentativa de golpe 54, e por aí por diante, tudo isso começa, desculpe se eu vou tão atrás, tudo isso começa
quando a Invencível Armada foi derrotada no Canal da Mancha pela Inglaterra, que aí inicia-se um período de ascensão do poder anglo-saxônico no mundo. Começa com a Inglaterra, quer dizer. Porque, em consequência disso, você teve os Stuart na Inglaterra, em consequência dos Stuart, a colonização da América pelos peregrinos, a ascensão dos Estados Unidos, e nós tivemos, em 1703, o que nos interessa profundamente aqui do Brasil, tivemos, então, o Tratado de Methuen, pelo qual o destino do Brasil via Portugal se associou à Inglaterra. Nós nos tornamos colônia inglesa e, por consequência, os Estados Unidos herdaram essa colônia, ficamos com colônia inglesa e depois colônia norte-americana. A verdade é essa. E o que tem havido? Tem havido a nossa resistência, a nossa tentativa de fazer pátria, de fazer o país. E toda vez que nós estamos no bom caminho, que nós estamos vencendo as dificuldades do subdesenvolvimento, das dificuldades todas que nós temos, tá? Aí dificuldades de avanço cultural, de tudo isso, porque nós não temos escolas, não temos universidade, não temos nada. Neste momento, quando nós estamos crescendo de novo, eles vêm e nos dão uma rasteira. E nós estamos num momento desses, o que é mais grave. Por isso, essas informações, as notícias dos últimos dias, me apavoram. Eu falo com toda a tranquilidade, me apavoram. Porque nós estamos, um esquerdismo infantil está dando munição para a direita nesse momento. Nós estamos fazendo pequenas provocações para que eles façam provocações maiores e que nós caiamos nas provocações deles. Isso está se repetindo agora. Isso aconteceu aí, essa questão do clube militar, desse debate em torno dos manifestos dos militares. Tudo isso, deixem eles falar, porque o negócio é uma coisa, um dos grandes problemas da democracia. Se nós queremos democracia, temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar que o outro defenda a posição dele, qualquer que seja ela. Eu acho que o Bolsonaro nos presta um trabalho, nos presta um serviço. Eles mostram a opinião, o Bolsonaro mostra à opinião pública o que ele pensa. Nós devemos deixar que eles digam o que eles pensam. Não, nós temos medo de uma discussão com eles, nós temos medo de defender as nossas ideias, não podemos ter. Agora, as nossas ideias não podem ser provocação. Por exemplo, o caso da anistia. A anistia foi negociada. Nós aceitamos aquela imposição deles de que seria recíproca a anistia. Nós aceitamos. Nós aceitamos. E depois é o seguinte, só o poderoso é que concede anistia. Nós estávamos concedendo anistia para eles. Eles estavam concedendo anistia naquele momento, para nós que tínhamos feito alguma coisa. E nós, mais poderosos ainda, porque tínhamos um futuro, nós então estamos dando anistia a eles. Com todos os crimes que eles cometeram. Mas nós tínhamos que fazer isso. Nós aceitamos naquele momento, e eu vejo hoje pessoas que aplaudiram aquilo, estão contestando agora. Nós não podemos contestar isso. Nós temos é que ir para frente e construir a nação que nós merecemos e que os nossos antepassados começaram a construir quando chegou aqui o primeiro degredado. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Muito bem. Ronaldo, dia 31 de março de 64, você há poucos dias gravou aqui seu depoimento e falava do discurso de 13 de março de 64, Foi. Onde você estava lá. Eu estava lá. Viu o discurso do Jango, que é uma bela página da história. Aí eu também estava. Naquele comício também estava. Eu Mas vi. no 31, você estava onde? Como é que você recebeu? Olha, a partir do dia 13 e nos dias subsequentes, quando houve a revolta dos marinheiros e, posteriormente, aquela assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, que o Jango foi, e falou, e eu me lembro bem, ele
com um semblante assim muito carregado, mas muito coerente com o que ele falava. Havia um sentimento, pelo menos no grupo que eu participava, nessa época eu era de uma organização da Polop, de que o golpe estava iminente. Iminente. A Polop, na época, tinha uma posição equivocada. Ela achava que o golpe viria de Jango. De Jango? De Jango. Tanto é que o jornal que nós fomos distribuir no comício era um jornal onde se denunciava com manchete o golpe de Jango. Eu discuti isto na Polop, mas eu era um menino de 19 anos. E diante daqueles figurões, onde estava até esse professor, o Bandeira, Muniz Bandeira, lá, eu era um absurdo o que eu estava falando. Recentemente, um amigo meu que era da Polop, que também estava nessa reunião, me lembrou esse caso, veio aqui a Brasília, me lembrou esse caso, nós rimos muito, mas, para mim, era certo que a direita ia dar um golpe. Agora, no dia 30, 31, eu e algumas outras pessoas começamos a tentar a ver o que era possível fazer. Eu me lembro que no dia 31 de março, eu me desloquei para a Zona Norte, eu e alguns amigos, tentando encontrar pessoas que tinham grupos dos 11 para se mobilizarem, se organizarem, mas havia uma desconexão total e, pior ainda, havia muito medo. De repente, havia muito medo. Quando nós voltamos da Zona Norte e conseguimos chegar na Cinelândia, eu, de certa maneira, posso dizer que tive meu batismo de fogo. Porque nós vimos, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo conhecem o Rio de Janeiro, mas imagine um losango, um retângulo, é a Cinelândia. A Cinelândia é um grande retângulo no centro do Rio de Janeiro e tem ruas que desembocam. Do lado de cá tem o Teatro Municipal, aqui tinha o antigo Senado, né? E um prédio que fica na esquina de Santa Luzia é justamente o prédio do Clube Militar. Nós viemos pela Santa Luzia, porque não havia muita condução, havia uma greve. Foi o grande erro. Foi um grande erro, tirou o povo da rua. Tirou o povo da rua. Tirou o povo da rua. Nós vimos por ali, quando nós estávamos atravessando a Avenida Rio Branco para ingressar na Cinelândia e tentar ir nesse caminho para onde fosse, do Clube Militar atiravam na gente. Nós conseguimos, eu e esse amigo, nos colocarmos debaixo de um banco da Cinelândia, os tiros e tal. Aí depois nós conseguimos correr e chegamos num bar que tinha ao lado do cinema Odeon, que fica bem em frente ao Clube Militar. Eu vi um cidadão levar um tiro na cabeça, bala bater na cabeça, uma cena apavorante. E a partir daí nós caminhamos por um outro lugar e falamos, bom, cada um vai para casa, não temos o que fazer, não há mais o que fazer de nossa parte. Não houve convocação das lideranças? Não houve, você não sabia de nada. A UNE fazia comunicados, né? Fazia alguns comunicados completamente fora da realidade. As tropas, não sei o que, ocuparam Belo Horizonte, quando não havia nada disso. Bom, eu fui embora, fui para casa, e no caminho da minha casa, fui pela Praia do Flamengo, passei e vi a UNE pegando fogo. Depois veio a barbárie da ditadura.
O que nós precisamos entender, eu acho que o Mauro levantou algumas questões aqui que são muito importantes. É o seguinte, hoje nós vivemos uma época em que a política brasileira, quer dizer, a estrutura de poder no Brasil, seja no campo político, seja no campo militar, seja no campo intelectual, seja em qualquer coisa, é familiar. Então você veja, na política, tivemos Antônio Carlos, depois o filho dele, que foi líder do governo, agora o neto dele, Tancredo Neves, Aécio, são família. O Renan, o filho dele, é prefeito, qualquer dia desse sai deputado federal, e é assim. O Barbalho, ele é coisa. Sarney, a filha dele é governador, o outro filho é do Partido Verde, eles estão em todas. É assim. As Forças Armadas também são assim. Então, esse pessoal que está na reserva, esse pessoal que hoje faz essa manifestação, e faz a manifestação por uma razão muito simples, eles não podem ser punidos. Da ativa poderia ser. Então, eles fazem idêntico ao que se havia em 64, porque quem fez as primeiras grandes agitações foi Brigadeiro Eduardo Gomes, Cordeiro de Faria e os generais que estavam afastados. Na reserva. Na reserva. E aí o pessoal que estava nos quartéis saíram. A mim me parece que está se vivendo uma época de grandes provocações absolutamente desnecessárias. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Não existe crime mais hediondo do que a tortura. A tortura só tem um equivalente: o estupro de criança. No mais, não existe crime. Se eu fico com raiva de alguém, tira um revólver, dá um tiro, é uma coisa. Fui movido por uma emoção. Se eu assalto um banco, eu tenho uma motivação. A tortura, não. A tortura é uma coisa de requinte. Você pega um ser humano, preso, já derrotado, e o destrói picotando ele. Às vezes leva à morte. É um ato de covardia, de sadismo, de crueldade, sem fim. Isto nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer que houve tortura. Mas eu concordo com o Mauro. Eu não posso abrir inquérito para punir esses caras, porque eles foram também beneficiados pela anistia. Queiramos ou não queiramos, foi o pacto que se fez na sociedade. Hoje, criar constrangimentos é você criar tensão política, e uma tensão que pode caminhar para um ato de força. E eu não vou discutir aqui filigrana do tipo: temos condições, eles têm condições de dar um golpe, o golpe é viável, o golpe é isto, falta isso, falta aquilo. Não vou discutir. Em 64 se discutiu. Se discutia, a esquerda dizia assim: nunca a burguesia nacional eram os capitalistas brasileiros, vão se unir ao latifúndio ou ao capital estrangeiro. E eles se uniram. Na hora H, a classe dominante toda se une. E o pessoal que esteve no golpe, dirigindo o golpe, fazendo o golpe, tocando o golpe, está aí. Está aí Sarney, está aí Delfim, está aí todos eles. Uma desenvoltura brutal, coisa. Então, o que eu acho é o seguinte:
É preciso ter muita cautela neste momento. Aquele movimento que houve no Rio de Janeiro, os caras queriam fazer uma manifestação lá nos salões do Clube Militar. Deixa eles. Eles façam o que eles quiserem. Aliás, sempre fizeram. Sempre todos fizeram. Os anos, todos os anos eles fazem. Agora, aquela garotada que foi, está certa, é estudantada. Mas, meu Deus do céu, para quê? Leite Filho, depois dessas duas introduções aí, já do Mauro e do Ronaldo, como é que você analisa, né, que nós tivemos aí uma cena lembrada pelo Mauro, que o almirante Aragão, chamado Almirante Vermelho, né, ele tinha pedido a ordem. Primeiro ela não veio do Jango, depois o Brizola, ao contar isso, eu me lembro que ele chorou copiosamente porque não deu a ordem da resistência. Você, onde é que você estava? Como é que você recebeu o golpe? Como é que você enfrentou esse golpe? Bom, eu devo confessar que naquela época eu tinha quase 17 anos, mas eu já era operador, já trabalhava como jornalista. No caso, eu era noticiarista de uma rádio lá na minha terra, em Sobral, no Ceará, chamava-se Rádio Tupinambá, que era uma homenagem ao bispo da minha terra, chamava Dom José Tupinambá. E essa rádio era de propriedade de um padre que tinha sido eleito deputado federal e que veio a ser cassado, né? Mas ele era um padre que não era muito ideológico e a política dele era mais local, entende? Mas não sei por que cargas d'água ele estava no PTB, que era o deputado padre José Palhano de Saboia. Bom, nesse trabalho que a gente fazia, eu era locutor noticiarista, que seria aquele newsreader que eles falam em inglês, né? E hoje eu acho que nem tem mais isso porque hoje o jornalista é repórter, né? E ao mesmo tempo radialista e tudo. Bom, e eu recebia essas notícias através das rádios do Rio e de São Paulo, né? E praticamente copiávamos aquilo. A gente chamava de rádio escuta. Eu era ao mesmo tempo rádio escuta, quer dizer, copiava aquele material, dava algum sabor local ali, mas praticamente recebia como ela, quer dizer, dava como recebia, né? Então, o noticiário que a gente recebia era o noticiário todo da grande mídia, né? Que dá para perceber que era o mesmo noticiário de hoje, é o mesmo pensamento único. Então, estava todo mundo a favor do golpe, né? Tinha a Rádio Mairinque Veiga, que chegou a funcionar, mas não chegava até a minha terra, né? Até Sobral. Eu acho que a Mairinque Veiga, ela teve um grande papel, depois eu fui descobrir isso. E, então, eu devo confessar que minha formação, então, foi reacionária, né? Quer dizer, foi muito conservadora, inclusive por causa de casa, né? Meus pais também eram fruto da formação do que se chama hoje ditadura midiática, e eu tinha essa formação também. E, aos poucos eu fui evoluindo, fui estudando, né? E fui me aprofundando nos assuntos. E com relação ao que o Mauro Santayana falou, né, do caso do almirante Aragão, eu devo hoje, numa análise que faço, Mauro, eu acho o seguinte, que os movimentos de esquerda, eles são muito desconexos, sobretudo quando há, dentro da esquerda, dois líderes, que no caso eram o João Goulart e o Brizola, que se bicavam, né, não se entendiam, e um tinha medo do outro, essa é a grande verdade, né? E, por causa disso, o Jango, por exemplo, o Brizola queria ser ministro da Fazenda do João Goulart. O Jango teve medo do Brizola, não medo de que ele fosse decretar o rompimento com o Fundo Monetário Internacional. Eu acho que ele teve medo de o Brizola crescer demais e superá-lo, né, ofuscá-lo no poder. Os gregos já falaram disso, os dois eram cunhados. Pois é, e cunhado não é parente. Brizola para presidente, como falavam lá. Então, eu acho, Beto, que basicamente foi isso, né? Foi muita descoordenação, muita desunião, e a direita, por seu turno, muito organizada, né? Com muito dinheiro, e acabou ofuscando e superando a esquerda
praticamente exterminando a esquerda naquela época, né? E exterminando também uma fase muito interessante da vida brasileira, sobretudo do ponto de vista cultural, né? Que foi uma pena, né, ter havido aquilo, tanto é que foi superado por um regime discricionário, se prometia a democracia, nunca houve democracia. A democracia só foi possível depois que os militares se afastaram do poder, porque já não podiam mais continuar. E nós temos aí agora também a tal da ditadura midiática, né? Que foi a ditadura midiática que hoje existe no Brasil é a mesma que pediu o golpe. E hoje denuncia não só o golpe, né? O golpe de 64, que ela produziu, o golpe foi gestado na direita, nos grandes empresários, nos grandes jornais principalmente, né? São os grandes jornais, o Estado de São Paulo, o Globo, né, o próprio Jornal do Brasil, o Correio da Manhã pediu um golpe. Né? Pediam... Basta ir fora. Pois é, pediam um golpe e pediam, inclusive, a intervenção militar, com o Carlos Lacerda, à frente. Era isso, quer dizer, a minha análise daquele período, do que eu posso fazer hoje, né?